A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui quem vos fala é Eduardo Henrique. Hoje nós vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no nosso terceiro trimestre desse ano letivo de 2020, na revista Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós iremos estudar a lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Antes, como de costume, peço que você dê uma conferida na descrição do vídeo. Lá, certamente você encontrará um material complementar. Este, por sua vez, lhe auxiliará no estudo desta presente lição. E também é um conteúdo que você pode deixar guardado em seu celular, em seu telefone móvel ou computador, e você pode acessá-lo e estudá-lo em quaisquer que sejam os momentos, quando for cabível e necessário. Pois bem, vamos para a nossa lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, nós somos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe, ou texto bíblico dessa lição, é no mesmo capítulo 2 de Efésios, versículo 1 ao 10. Peço que você realize agora essa leitura no ambiente em que você esteja acompanhando esta aula, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, primeiro ao 10º. Pois bem, vamos para a parte introdutória da nossa lição. Nessa lição nós vamos voltar a falar acerca deste favor imerecido de Cristo para conosco, da graça, mas dando uma ênfase ainda muito maior para a nossa antiga natureza, para a nossa anterior condição. E quais foram estas mudanças que nós vivenciamos e podemos vivenciar diariamente a partir da graça de Deus que em nós é derramada de uma maneira, de uma forma muito abundante. Se outrora estávamos aprisionados pelo pecado, sob o domínio de Satanás, a partir do Calvário e mediante o nosso arrependimento e fé nele, em Cristo, nós podemos vivenciar um renascimento, livres do pecado e agora não sob o domínio de Satanás e das hostes espirituais da maldade, mas agora sob o domínio e autoridade de Cristo, vivendo uma nova vida, vivendo uma nova história. Essa lição ela possui 3 tópicos, e o primeiro tópico ele se subdivide em 2 subtópicos. E o primeiro destes é a nossa condição anterior. Neste primeiro tópico nós vamos falar um pouco acerca da nossa antiga natureza, acerca da nossa condição anterior. No tópico 2 nós vamos trazer essa concepção a partir da graça, as mudanças que nós podemos vivenciar diariamente a partir desse favor imerecido. E na nossa conclusão, nós vamos falar acerca da fé e das obras. É necessário as obras? As obras são importantes? Só a fé é suficiente? Ou só as obras é suficiente? Sobre estes assuntos e essas temáticas, nós desenvolveremos o aprendizado desta lição de número 5. Creio que será bênção e oro em espírito para que você seja muito edificado. Pois bem, nossa condição anterior. No início do capítulo 2 da Epístola do Apóstolo Paulo, destinada à igreja de Éfeso e região, o autor irá tratar acerca da graça de Deus, sendo manifesta na salvação. Para tanto, ele traz à tona a nossa antiga condição, a nossa antiga natureza, mortos em ofensas, escravizados pelo pecados e caracterizados como filhos da ira, pecando deliberadamente, continuamente, rumando em direção ao alvo errado, rumando em direção à morte eterna, e é exatamente nesta condição que infelizmente, se encontram todos aqueles que vivem uma vida sem Cristo, separada de Cristo, mortos no âmbito moral e espiritual, imersos no pecado e na imoralidade, separados de Deus, distantes de Deus, caindo em um abismo interminável, inerte, com os olhos vendados, com os ouvidos tampados a fim de não ouvir a voz de Deus, não tendo sensibilidade para sentir o toque, o falar, o manifestar e o agir de Deus,
um literal morto-vivo. Esta era a nossa condição anterior. Esta era a situação que nós nos encontrávamos antes de Cristo, uns mortos-vivos. E atualmente, por sua vez, aqueles que não aceitam Cristo como Salvador se encontram assim. E por isso nós devemos interceder em favor dos tais, para que Deus aprove uma oportunidade para que eles venham se tornar a Cristo e sair dessa antiga condição que nós bem conhecemos, em que por Cristo nós somos libertos. O subtópico 2 fala acerca das nossas ofensas e pecados. Nós já vimos que a nossa antiga condição era degradante, era um declínio moral e espiritual acentuado, que nós estávamos imersos, afundados no pecado, com os nossos olhos vendados, os nossos ouvidos tampados, sem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, sem vida, mortos espiritualmente e moralmente. Mas o que quer dizer essas ofensas e esses pecados? Isso vai fazer alusão a como nós andávamos, a como nós procedíamos anteriormente. Nossa condição anterior remete e implica nesta vida moralmente e espiritualmente morta, repleta de pecados e ofensas. E o apóstolo descreve como a má conduta em que no outro tempo andastes. Este andar se refere a todo e qualquer tipo de atitude errada que anteriormente, no outro tempo, nós praticávamos, nós cometíamos em nossa vida passada, antes de nós sermos regenerados. E algumas dessas atitudes são classificadas em 3 itens, e nós iremos falar um por um destes 3 itens. Nós estamos no subtópico 2, e para falar acerca desses itens, nós subdividiremos o subtópico. Nós subdividiremos em 2.1, 2.2 e 2.3. O subtópico 2.1 fala acerca do versículo 2 do capítulo 2, parte B. Andaste segundo o curso deste mundo. Quando nós estávamos escravizados pelo pecado e sob o domínio de Satanás, nós andávamos em conformidade com o sistema mundano, fazendo o que o mundo apontava que nós fizéssemos, seguindo o declínio que o mundo se rumava. E as práticas que do mundo nós seguíamos eram sempre inclinadas para todo tipo de moralidade, todo tipo de conduta que desagradava a Deus, que não glorificava o nome dele. Sejam palavras torpes, mentiras, contendas, comodismo, conformismo, que são totalmente díspares do que pelo Espírito Santo nós somos instruídos a fazer a partir dessa nova vida. Nós, como salvos em Cristo e sendo obedientes à sua palavra, devemos arduamente combater as imposições do sistema mundano, combater todos os seus prazeres, a sua manipulação em massa que tem corrompido diariamente milhares e milhares de pessoas, andando não em conformidade como antes nós andávamos, mas na contramão do mundo, de uma maneira contraditória a tudo que eles procuram impor, a tudo que eles buscam ensinar, agindo como Paulo pontua numa passagem conhecidíssima, Romanos 12:2, inconformados, não é acomodados, não é conformados com a situação, mas é inconformados, andando na contramão do mundo, combatendo todo tipo de heresia, toda falsa doutrina, todo falso ensinamento, todas as ações malignas que não glorificam a Deus, que não fazem jus ao que Deus, ao que a Bíblia, ao que nós com Jesus aprendemos e vivemos diariamente. Nós andávamos no sentido do mundo, no sentido que o mundo nos direcionava, naquilo que o mundo tentava nos inclinar a fazer, todo tipo de imoralidade. Agora não. Agora nós não estamos sob o domínio de Satanás e andando em conformidade com o mundo. Agora nós somos guiados pelo Espírito Santo e andamos sim na contramão do mundo, fazendo ao contrário do que eles buscam impor e tentando nesta contramão trazer algumas pessoas para Cristo. O subtópico 2.2, agora, nós vimos que no subtópico 2.1 falava que nós, na nossa condição anterior, andávamos em conformidade com o mundo. O 2.2 diz que nós andávamos também segundo o príncipe da potestade do ar. Versículo 2, parte C do capítulo 2. Nós andávamos sob o domínio do mal.
Vivíamos uma vida direcionada e influenciada pelos agentes malignos. Agora, quando nós fomos alcançados pela graça, por esse favor imerecido, nós seguimos a milícia contra toda a hoste espiritual da maldade. Infelizmente, todos aqueles que ainda não se encontraram com Cristo, não tiveram um encontro com Deus, não se converteram dos seus maus caminhos e ainda não estão inseridos no plano de salvação, sendo então filhos da ira, estes estão sob esta influência maligna que dantes estávamos, sendo inclinados a praticar os frutos da carne e permanecer inertes, desobedientes, incrédulos. Vale destacar essa passagem tão conhecida de Efésios, no capítulo de número 6, no fim da epístola, em que é afirmado que a nossa luta é contra estes seres do mal, que a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, é contra eles que combatemos. Em quem antes éramos dominados, agora é contra eles que lutamos constantemente. Mas nesta luta nós não temos o que temer, nós não temos o que nos amedrontar, pois Cristo, conforme nós vimos na lição anterior, está exaltado acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo mal. Ele é sobre todos e soberano sobre todos. Nós andávamos em conformidade com o mundo, agora estamos na contramão deste. Nós estávamos andando segundo o príncipe da potestade do ar. Agora não. Agora nós lutamos contra Satanás, contra o seu poderio e contra todo o principado e potestade. E venceremos, pois Cristo é soberano e tem um poder extraordinário que é sobre todo nome e sobre todo o poder. Por fim, para fechar esse subtópico e o tópico primeiro, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Capítulo 2, versículo 3, nesse subtópico 2.3. Quando estávamos sob o domínio do pecado, sob o domínio de Satanás, realizávamos toda a conduta que satisfazia a carne, como a prostituição, a lascívia, a idolatria, a fofoca, porfias, emulações, iras, heresias, homicídios, invejas, atos de feitiçaria, magia negra, inimizades, bebedices e dentre muitas outras atitudes e condutas que desagradavam a Deus e que podem ser muito bem enumeradas. Isto ocorre devido também à nossa natureza pecaminosa. Desde que o pecado entrou no mundo, na humanidade, através do erro, do pecado de Adão e Eva, percebe-se o declínio acentuado do gênero humano. O gênero humano sempre está inclinado para fazer o mal, algo que é inerente à sua condição humana. E neste lamaçal infindável em que nós estávamos imersos, Deus nos concede a oportunidade de sermos seus filhos por adoção, de sermos seus filhos adotados e poder clamar Abba Pai, mudando completamente a nossa situação e a nossa condição. Nós, que somos salvos em Cristo, libertos do poderio das trevas, libertos do domínio do pecado e de Satanás, libertos pela graça de Deus, estamos livres de todo este mal. E agora lutamos e combatemos contra este mal, pelo poder de Deus e no nome de Jesus. Mas aqueles, sempre é bom fazer esse paralelo, aqueles que ainda não se converteram de seus maus caminhos, não estão em Cristo, não se arrependeram pelos seus pecados, não professaram sua fé em Cristo, permanecem neste caminho sombrio, que reserva um fim trágico e horrendo. E justamente por isso nós somos comissionados, a fim de comunicar-lhes a solução, a saída, o escape que somente em Cristo nós podemos encontrar. Por fim, vale destacar algo: o pecado não é apenas uma ação, não é apenas uma conduta, mas é algo que está inserido em cada indivíduo, pois faz parte da nossa corrompida, decaída natureza humana, caída, carnal, corrompida. E somente Deus, somente Ele, pela sua graça, pode nos libertar desta servidão. Continuando essa nossa lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, o subtópico 2 fala acerca da nossa vivificação pela graça. Nós vimos da nossa condição anterior, estávamos mortos espiritualmente e moralmente, e nós fomos vivificados pela graça. E nestes 3 subtópicos desse tópico 2, nós falaremos acerca dessa vivificação. O primeiro dos subtópicos traz em sua temática
alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Quando nós falamos acerca da nossa condição anterior, do nosso estado anterior sob o poderio de Satanás, sendo escravos do pecado, dos nossos frutos maus, de nossas condutas abomináveis que desagradavam a Deus e cada vez mais nos distanciava do Pai. Quando nós falamos acerca de tudo isto, imagine-se num primeiro momento uma possível busca do ser humano caído por Deus, uma busca do ser humano para com Deus, a fim de vivenciar uma mudança que parte da necessidade de sair desse caminho obscuro, mas não é bem assim que ocorreu. Não foi uma busca do ser humano a Deus, não foi um compreender da necessidade de mudar, da necessidade de sair dessa condição, deste estado deprimente, desse estado degradante, desta queda acentuada moral e espiritualmente, desta morte espiritual que nós estamos vivenciando. Não proveio do homem para com Deus, mas é algo que veio de Deus para com a humanidade. Em nenhum momento o ser humano procurou, em seu livre-arbítrio, sair desta condição depravada com suas próprias forças, através de suas atitudes. Mas tudo isso já havia brotado, entre aspas, do Eterno antes da fundação do mundo. Antes mesmo do mundo pensar em ser mundo, Deus já havia arquitetado e planejado tudo. Deus, segundo a sua presciência, o seu saber de antemão, já havia determinado e arquitetado um plano de salvação. Nos elegeu, nos predestinou e quis nos reconciliar consigo mesmo, a fim de nós sermos o seu povo. Quando o apóstolo diz que Deus ele é riquíssimo em misericórdia, não há nenhum exagero na linguagem, não é nenhum exagero do apóstolo Paulo em dizer que Deus ele é riquíssimo em misericórdia. Ele realmente é riquíssimo em misericórdia, pois mesmo nós sendo indignos, infiéis, estando em um estado caótico, afundados, mortos, ele derramou amor sobre nós, bálsamo sobre as nossas vidas, e buscou, a partir de si mesmo, nos libertar destes ardis. Nós somos alcançados pelo seu amor, vivificados e libertos através de um tamanho ato de bondade e misericórdia que partiu de Deus, não dos homens. E este Deus é um Deus que não se cansa de amar. Segundo subtópico, vivificados por sua graça. Nós somos alcançados pelo amor e pela misericórdia de Deus. Há esse consenso, claro. Mas além disto, nós somos vivificados por sua graça. Ora, estávamos mortos espiritualmente em nossas ofensas e em nossos pecados, mas através de Cristo nós renascemos. Nós nascemos de novo, recebemos o perdão pelos nossos pecados, vivemos uma nova vida, e tudo isto que nós podemos usufruir hoje, e também usufruiremos na eternidade com Deus, veio sem mérito algum, ou seja, pela graça, favor imerecido, sem mérito algum. Nós nunca merecemos, tampouco mereceremos. Nunca poderemos agradecer de uma maneira eficaz aquilo que Ele fez por nós. Não há como retribuir, não tem jeito de pagar. Às vezes é difícil até de mensurar e decifrar. É um amor que não se pode quantificar. É um amor que vai além da nossa compreensão, além da nossa realidade, além do que nós, na nossa superficialidade, podemos oferecer. Não tem como retribuir, é graça, é favor imerecido. Nunca houve mérito em nós. Pelo contrário, tínhamos todos os motivos do mundo para sermos condenados, mas Ele derramou amor sobre nós, misericórdia. Ele é riquíssimo em misericórdia. E por fim, o último subtópico deste tópico 2, exaltados por sua graça, alcançados pelo amor de Deus, vivificados por sua graça e também exaltados por ela. Sim, exaltados por sua graça. Vimos na lição anterior que Cristo, ao ressuscitar corporeamente dentre os mortos, ele foi exaltado por Deus, estando à sua destra nos céus, sobre todo domínio, sobre todo nome que se nomeia, sobre tudo, seja principado, seja potestade, Cristo ele tem poder, autoridade, soberania sobre todos. Sendo assim, nós, como nascidos de novo, com o nosso renascimento,
nós ressuscitamos juntos dele. Sim, ressuscitamos junto com Cristo. Assentamos nos lugares celestiais. Com isto, nós passamos a usufruir de todos os benefícios que por Deus Pai, Cristo alcançou. E quais são estes benefícios? Algum destes: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Ou seja, além de libertos do pecado e vivendo uma nova vida, nós também podemos usufruir e gozar do privilégio das bênçãos espirituais que Deus em Cristo concede aos eleitos, vivendo diariamente esta graça, usufruindo deste favor imerecido. Passamos literalmente da morte para a vida. Percebe-se quão glorioso, gratificante e grande é este ato de Cristo por nós. Estávamos mortos espiritual e moralmente, mas Ele, por amor, não por mérito nosso, não por iniciativa nossa, Ele derramou amor sobre nós, e é um favor imerecido, a graça, que nós não podemos retribuir, que não há como comparar, e tampouco de uma maneira eficaz agradecer. Tudo que nós podemos, nas nossas limitações, é adorá-lo, engrandecê-lo, prestar nossa gratidão, nosso tributo. Ele fez o que ninguém faria. Por fim, então vamos para o nosso terceiro e último tópico desta lição 5, libertos do pecado para viver uma nova vida em Cristo. Esse tópico 3 traz a temática: a salvação não vem das obras. Nós falamos acerca da nossa condição anterior, falamos acerca da nossa vivificação. Nós somos vivificados pela graça, pelo amor dele, pelo favor imerecido. E neste último tópico nós vamos falar acerca da fé e das obras. A salvação não vem das obras. Primeiro subtópico: graça como meio de salvação. A salvação, então, ela pode ser definida como a libertação do poder da maldição do pecado e da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus. Bênção esta que é direcionada, concedida e possibilitada a todos, sem distinção, sem exclusividade, sem grupo em específico e sem acepção. Onde houver um coração aberto, onde estiver um coração contrito, disposto a se arrepender dos seus maus caminhos e seus pecados, crer em Cristo como seu único suficiente Salvador e ter um relacionamento com Ele, a graça será derramada sobre este indivíduo. Nele será manifesta. Como já dito no decorrer da lição, a graça, esse favor imerecido, se trata disto, de algo que nós não podemos merecer, não temos mérito algum, de que nós não podemos retribuir, nós não podíamos pagar, e Ele fez isso por nós sem merecermos. Fato este que comprova, então, esta iniciativa da reconciliação que, por sua vez, partiu de Deus e não dos homens. Mas apesar do Senhor estar disposto a nos perdoar e nos aceitar como seus filhos por adoção, seus filhos adotivos, a escolha de renunciar a tudo não depende exclusivamente dele, mas cada indivíduo possui o seu livre-arbítrio, podendo escolher entre a salvação e a vida eterna, ou então pela perdição e a morte eterna. Tem-se então a possibilidade da pessoa optar, sem ser obrigado, sem força, sem violência, mas pelo Espírito Santo reconhecer essa necessidade de uma nova vida, de se afastar dos caminhos do mal e andar na contramão do mundo. Por isso, por ter-se esse livre-arbítrio e a pessoa poder optar pela vida eterna ou pela morte eterna, ainda há muitos que acabam resistindo à graça. Ainda há muitos que não aceitam Cristo como seu Salvador. Mas apesar dessa escolha ser intrapessoal, de ser uma escolha pessoal, o Espírito Santo ele vai se caracterizar como o auxiliador. Auxiliador que, por sua vez, exerce um papel fundamental. Papel este de convencer-nos dos nossos erros, nos convencer da necessidade de nascer de novo, buscando incessantemente nos levar a uma vida fiel, reta diante de Deus. O Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados, da necessidade de mudança, e até depois de termos professado e crido em Cristo como nosso Salvador, alcançado a eleição para a salvação, estando predestinados para a vida eterna com Deus, predestinado para usufruir das bênçãos espirituais que Deus em Cristo nos concede, o Espírito Santo, mesmo depois de todos esses acontecimentos, ele atua e exerce um papel fundamental, nos induzindo a buscar a Deus de uma maneira incessante,
nos induzindo a ter um relacionamento sadio, um relacionamento estável e constante com Deus. E quando por algum dado momento nós nos desviamos do nosso caminho, afastamos-nos de Deus, desviamos o nosso trajeto, o Espírito Santo nos convence da necessidade de voltarmos, nos arrependermos novamente, buscarmos Deus com verdade, com sinceridade, com retidão, para, enfim, alcançarmos novamente a sua graça. Portanto, esta escolha é uma escolha individual. Crer em Cristo e renunciar a tudo é uma escolha individual. E este ato de crer em Cristo e renunciar a tudo e a todos é aceitar a obra que Ele realizou em nosso favor, sem merecermos, sem reconhecermos, sem agradecermos. Ele foi simplesmente, muito interessante isso, ele foi simplesmente movido por um amor que não somos capazes de copiar, um amor que não somos capazes de imitar ou quantificar, mensurar. Tentamos, mas não conseguimos. Só Ele para nos amar assim. Que graça é esta? Percebe-se então, para fecharmos a linha de pensamento deste primeiro subtópico, a escolha, a opção, ela é individual, entre a vida eterna e a condenação eterna. A salvação ela é disponibilizada para todos, sem exceção de quaisquer que sejam os grupos. Existe sim a predestinação para os eleitos, mas essa predestinação diz respeito à salvação, não diz respeito à condenação eterna, lição de número 3. Não existe um grupo predestinado para a vida eterna, outro predestinado para a morte e condenação eterna. Não existe isso. A salvação é concedida para todos, e cada um de nós temos o livre-arbítrio para optar pela salvação ou continuarmos inertes na maneira em que estamos. Por fim, o segundo e último subtópico, já encerrando essa maravilhosa e abençoada lição: obras como evidência da salvação. No texto, Paulo ele atesta de uma maneira veemente, de uma maneira intensa, que a salvação ela não depende das obras, mas ela vem por meio, através da fé. E apesar das obras não serem um requisito e um meio para a salvação, elas podem ser caracterizadas então como a resposta e o resultado da salvação. Tiago capítulo 2, versículos 17 ao 26, traz comentários ricos acerca desta abordagem, pois a fé sem obras é uma fé morta. De igual modo, idem, obras sem fé são obras mortas. Tem que estar anelado, concatenado. Fé e obras devem acompanhar-se incondicionalmente. Ninguém é salvo por um esforço pessoal, é graça, mas os salvos, através das obras, podem evidenciar a sua condição de salvo. Devemos andar fazendo obras boas, que não se limita apenas aos frutos do Espírito, de Gálatas 5, mas sim estarmos atentos ao quê? Às necessidades do próximo, atentos em realizar condutas que tipificam esta fé em ação. Por fim, as obras, elas são naturalmente produzidas pela fé, andam juntas. A fé e as obras devem andar congruente, devem ser simultâneas. E como salvos, nós devemos crer e produzir, crer e gerar frutos, ações, condutas que apontem para essa nossa nova condição. Então, as obras não são requisito e meio para a salvação. A salvação, ela vem através da fé, mas as obras podem ser definidas como uma resposta e resultado da salvação. Uma fé sem obras é uma fé morta. Obras sem fé são tidas como obras mortas. Então, tem que estar esses dois termos juntos. Fé e obras têm que estar necessariamente anelados. Nós, como salvos, estando nesta condição de salvos, devemos sim ter fé. E esta fé naturalmente produzirá frutos, obras essas que glorificará a Deus e apontará para esta nossa nova condição, de não mais sob o domínio de Satanás e do pecado, mas agora sendo guiados pelo Espírito Santo, e Ele sim nos guiará a produzir e gerar os frutos que Deus tem a nós concedido e oportunizado produzir. Por fim, vamos então para a nossa conclusão desta lição. Antes da regeneração, nós éramos filhos da ira, escravos do pecado, perdidos sob o domínio de Satanás.
Agora somos filhos adotivos de Deus. Podemos clamar Abba Pai, livres, sob o domínio agora não de Satanás, mas sob o domínio e a autoridade de Cristo, vivendo uma vida santa e irrepreensível, vida esta que é evidenciada por uma fé em ação, uma fé não inerte, mas uma fé ativa, que crê e também age, e tudo isso glorifica ao Pai. Nós devemos sim agradecer e compreender este favor e merecida esta graça, vendo o contexto, a nossa antiga condição, a nossa atual condição e como nós devemos nos portar até a segunda vinda de Cristo. Espero que você seja muito edificado através desse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, o famoso sininho, para assim que chegar um novo conteúdo você possa ser um dos primeiros a recebê-lo e poder acessá-lo. Que Deus te conceda uma semana abençoada. Compartilhe este vídeo, curta, comente, chame um amigo para assistir com você. Tenho certeza que vocês serão alcançados e são continuamente alcançados por esse favor merecido de Deus. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e a paz do Senhor.